Boa noite a todos, né? A gente está retomando aqui, conseguimos superar um pequeno probleminha técnico que a gente teve no início, então a gente está retomando então a segunda live da noite, né? Com Astolfo Araújo. Eu vou pedir a todos os que estão presentes, né, e que estão acompanhando a live, né, que cliquem no coraçãozinho para upar a gente aqui com essa live e que também enviem, né, todos os comentários, né, perguntas, né, o que for possível, né. Então vamos retomar, né, eu vou estar passando para o Márcio, que vai estar conduzindo essa live junto ao Astolfo, né. É isso. Bom, como eu disse antes, começando de novo, né? O Astolfo vai apresentar a palestra denominada. Ele apresentou a palestra que está disponível no YouTube, que é denominada Revisitando o Hiato do Arcaico, 15 anos depois. E eu vou reler o currículo do Astolfo. O Astolfo é professor livre-docente do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. É conselheiro do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente. E presidente da Comissão de Pesquisas do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Ele graduou-se em Geologia no Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, fez mestrado em Arqueologia no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, fez um doutorado parcial em Antropologia e Arqueologia da Universidade de Washington e Seattle, e concluiu seu doutorado na USP, e é pesquisador associado ao Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biologia da USP. Tem experiência na área de arqueologia, com ênfase em geoarqueologia, geomorfologia, atuando principalmente nos seguintes temas: arqueologia, estudos do quaternário, geomorfologia, paleoambientes e métodos e técnicas arqueológicas. Estamos aguardando a entrada do professor Astolfo aí para dividir a tela, para começar a responder as perguntas, que são várias a propósito, sobre a palestra dele e também seus conhecimentos, já que ele fez muitas pesquisas aqui na região de Lagoa Santa. Continuamos com um pequeno problema com a conexão com o Astolfo. Vamos tentar manter mais um pouquinho aqui e ver se a gente consegue estabelecer essa ligação, né? Esses são os dilemas, né, do mundo virtual, né? Às vezes tudo tá certo e no último momento você tem um pequeno probleminha, né, que acaba deixando a gente um pouco tenso, né? Mas a gente espera resolver o mais rápido possível para a gente dar continuidade ao evento. O terceiro simpósio, enquanto o Astolfo vem, algumas informações sobre o terceiro simpósio. Esse ano a gente, né, como eu já falei antes, né, a proposta foi que ele fosse feito de forma virtual, de forma a manter o distanciamento social que o Covid-19 nos exige agora. E o terceiro simpósio de arqueologia, ele é um dos eventos que integram a Semana Lund, né, que acontece todo ano entre 14 e 19 de junho, né, e que marca o aniversário de nascimento do Peter Lund, né. Nós tivemos então no
Bom, parece que agora a gente já conseguiu restabelecer o contato com o Astolfo, mas foram 5 palestras, né? Diversidade cultural e história profunda das pinturas e gravuras rupestres de Lagoa Santa, né? Com o palestrante André Snardes Horta. A difusão científica como forma de proteção do patrimônio arqueológico, o caso de Monte Alegre, no Pará, com Edith Pereira, ontem, né? A gente teve a live com ela. O Revisitando o Hiato do Arcaico, 15 anos depois, com Astolfo Araújo, que vai estar com a gente aqui. Né? Peter Lund, na Lapa do Sumidouro, breve discussão sobre suas principais teorias, com Luiz Beethoven Piló, que a gente acabou de receber aqui nas lives. E ontem também a gente teve a live, né, com o palestrante Paulo Cardinale, né, que apresentou o tema Peter Andreas Brandt, Arte e Ciência em Lagoa Santa no século XIX. Todas essas palestras elas estão no YouTube da Prefeitura de Lagoa Santa e elas vão ficar durante um bom período lá. Né? Quem não viu vai ter oportunidade né, pode entrar, que você vai ter acesso a elas, assim como as lives também que estão sendo gravadas, elas estão ficando no Instagram da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa. Eu gostaria também, né, enquanto essa coisa enquanto a gente não consegue estabelecer esse contato de dizer, né, que desde o ano passado também a Semana Lund ela tem sido feita em conjunto com a Prefeitura de Pedro Leopoldo, né, que tiveram uma série de palestras também e lives durante a semana. Bom, se o professor Astolfo estiver nos ouvindo, você vai receber um convite digital, você clica aceitando para que você entre aí na live com a gente. Dentro da sala onde você está, nós já estamos te vendo aqui, Astolfo. Só está faltando você dividir a tela com a gente, que depende dessa aceitação sua do convite que foi enviado aí pelo pessoal da Prefeitura. Só um minutinho. Bom, gente, né, nós vamos ter agora, né, assim que a gente conseguir esse contato com a Astolfo, a gente vai, né, continuando com a live da Astolfo, e logo em seguida a gente vai ter a live com o André Snardes, né, com a participação da Juliana Cardoso também. Né? Agora nós estamos aqui na espera, né? Acho que todo mundo, né? Professor Astolfo, estamos vendo que você está na sala conosco aqui e acho que o pessoal da Prefeitura vai reenviar mais uma vez o convite aí para você. Você tem que clicar aceitando para participar. Talvez esteja nessa lista aí de pessoas que estão enviando coisas mais para cima. Esse convite já deve ter aparecido aí, se você puder clicar, para que a gente possa ver a sua imagem e entrar o áudio também. E a gente já está cheio de perguntas aqui para te passar. Faço o convite de novo. O Astolfo acabou de perguntar, né, que ele não estava vendo o convite, para onde vai esse convite? O convite está na lista? Fica na tela dele. O convite fica na sua tela. Vai aparecer um convite. Vou pedir para que ele seja refeito, para que se reenvie para você. Ele vai aparecer na tela, né? Nessa listagem, né, que está surgindo.
E aí você, pumba, clica aceitando. Ele está no computador. Não, ele tem que estar no celular. Astolfo, você teria que estar no celular, cara. Você está no celular, não? No computador, não? Se tiver com áudio e tudo? É só para o celular? Então parece que a gente identificou o problema aqui, professor. O seu acesso à live só pode ser feito através do celular. Vamos ver se deu certo agora. Oi, pessoal. Aí, pessoal. Boa noite, professor. Desculpem aí, mas ninguém me avisou que tinha que ser pelo celular. Eu estava no computador e não aparece nada lá, não aparece nenhum convite nem nada. Fica tranquilo, somos todos neófitos nessa questão tecnológica. Importante, eu primeiro queria agradecer, em nome de todos os organizadores, especialmente em nome da Rosângela Albano, a sua presença, a sua palestra que foi espetacular, não só para nós pesquisadores da arqueologia, como para as pessoas que não são leigas, mas que têm curiosidade sobre a região de Lagoa Santa, essa história longa. Eu vou fazer um comentário para a gente já ganhar tempo e já vou passar a primeira pergunta. Eu vou mandando a pergunta, você responde e volta para mim. Ô, Astolfo, e se aparecer algum também na tela, né, fique à vontade para ditar o ritmo que você considerar mais adequado. Beleza? O comentário que eu queria fazer, Astolfo, que essa hipótese do arcaico, com os dados que você passou, ficou uma explicação muito robusta, né? Considerando essa quantidade de datas para a Lagoa Santa, para essa região até maior que houve esse ato, que essa explicação que você deu, que eu estou chamando, com a sua licença, de uma imprevisibilidade, uma irregularidade ambiental, climática e vegetacional, e não tanto a questão da seca. Isso foi um espetáculo para nós, justifica muitas dúvidas que a gente tem há muitos anos. A primeira pergunta que eu vou fazer é: qual seria a dimensão do território que você considera que é percorrido por um grupo caçador-coletor no Holoceno no Brasil? Por exemplo, aqui em Lagoa Santa. Naquele circuito que você fala. Seria um raio de 20 quilômetros, 50 quilômetros, 200 quilômetros? O que você poderia nos dizer sobre isso, considerando também algum exemplo etnográfico? Olha, a gente ainda não tem dados muito robustos aqui para o Brasil, mas quando a gente pega... se a gente pegar, por exemplo, alguns indícios da a própria tradição tupi-guarani, né? Se bem que eles, né, você não pode dizer que eles estavam todos, vamos dizer, o território deles era muito mais circunscrito, né, vamos dizer, dos tupiniquins, dos tupinambás, né, apesar de ser a tradição cultural ser mais ou menos vindo da mesma base, né, quando os europeus chegam já são territórios muito menores. Mas então vamos pensar para o Holoceno Médio, né, quando você tem potencialmente uma população menor, territórios maiores. A gente pode pensar aí no número mais alto, aí, dos 200 quilômetros, eu acho, tranquilamente. Né? Se a gente pensar em exemplo etnográfico, é sabido que por exemplo, o território dos Bororo era monstruoso, né? Pegava grande parte do Brasil Central. O território, né, tradicionalmente, que seria percorrido durante a cerimônia de passagem, né, para a vida adulta, né? Os jovens, né, os jovens guerreiros, né, que passavam para a vida adulta, eles tinham que percorrer, fazer uma peregrinação por um território que pegava grande parte do Brasil Central, né?
Então, assim, eu acho que a gente pode pensar em territórios bem grandes mesmo, né? É, e eu acho que isso faz todo sentido. Eu acho que, né, e mais, a gente não deve nem ficar muito preso na análise, na analogia etnográfica, porque, novamente, já eram territórios muito circunscritos. A população indígena já era muito maior, né? E depois ela também entra em colapso, quer dizer, fica difícil fazer as analogias. Mas eu acho que a gente ainda vai chegar em resultados bem bacanas à medida que o nosso conhecimento sobre a arqueologia aqui no Brasil for aumentando, né? Eu acho que a gente vai conseguir ter uma ideia melhor desses territórios. Mas eu chutaria aí mais para a casa dos 200 quilômetros do que dos 20 quilômetros. Ótimo. Outra pergunta, professor, é que você menciona que acredita que o homem chegou na América do Sul há mais tempo do que esse conceito mais tradicional, vamos dizer, a premissa Clovis, né? Em torno de 13, 14 mil anos. Então, a minha pergunta é, qual a sua estimativa cronológica para essa chegada? Uns 18 mil anos, uns 25 mil anos, tipo na data do sítio Santa Helena, ou chegar aquelas datas que o pessoal, a Nied, o pessoal no sítio do Império da Furada, de 50 ou até 100 mil anos. E nesse caso, se for um recuo maior, qual teria sido esse acesso dessas populações, na sua opinião? Pela Beríndia ou algum tipo de navegação, que parece um pouco chocante, mas se a gente pensar o exemplo australiano, que os aborígenes foram para lá há pelo menos 50 mil anos, e foi necessário algum tipo de navegação. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que. Deixa eu tentar acertar aqui o negócio para não ficar. Senão a pessoa vai ficar com enjoo, né? Eu acho que a- as estimativas muito conservadoras simplesmente não explicam, né, os dados empíricos, né? A gente tem que partir dos dados empíricos, né? E os dados empíricos mostram claramente que tem um sítio no Chile assim, que no mínimo tem 18 mil anos, mas tem ainda o componente do Monte Verde lá de 33. Santa Helena foi datada por 3 métodos diferentes e está na casa dos 26. Tá? E a Pedra Furada, você pode ter problemas de vários de datação, mas os artefatos são artefatos. Né? Então, assim, essa questão da Pedra Furada, são artefatos, não são artefatos, etc, etc, eu acho que ela foi válida lá atrás, em 97, quando os americanos foram lá e deu aquela celeuma. Hoje em dia, essa questão acho que está, eu considero resolvida, né? Saiu um artigo recentemente do Fábio Parente, com mais outros colegas, fizeram uma análise estatística impecável, né? Existe a diferença clara entre os artefatos, né, que são considerados artefatos e as coisas que caíram lá de cima. Então, assim, não vejo um problema em a gente chegar aí nos 50 mil anos, porque a Pedra Furada está lá. Né? Assim, eu acho que a gente não pode sair de uma ideia pré-concebida e depois ficar tentando jogar para baixo do tapete tudo que aparece porque não bate com a sua ideia. É o contrário, né? Você tem que partir do que você tem, né? Que já passou pelo crivo, né? E são vários sítios, né? E aí tentar ver o que tem de errado no seu modelo anterior. Eu parto desse princípio. Então vamos lá. Com certeza é muito antigo. Esse é um dos pontos. Segundo ponto, foram múltiplas entradas. Por que eu acho que foram múltiplas entradas? Porque a gente tem evidências que apontam para vários pontos, né, para várias entradas. A gente tem uma continuidade cultural muito clara que é asiática, né? Existem, né, tem o livro do Bradley do Stanford, né, da hipótese do Solutrense, né, do modelo Solutrense que o pessoal, especialmente, né, Clovis, né, teria muito mais afinidade com o Solutrense da França do que com a Ásia, né? E a gente pode pensar, não, mas isso é impossível. Bom, eles escreveram um livro com tantos argumentos a favor disso que eu ainda não vi ninguém que
colocasse outros argumentos que não fossem, que fossem tão fortes. Então, eu acho que é possível também que o pessoal tenha vindo pela travessia atlântica, né, lá por cima, é uma outra possibilidade, né? Não é impossível que tenham vindo também pelo Pacífico, não é impossível, se você pensar nessa questão mesmo que você mencionou da Austrália. E se a gente pensar no último máximo glacial, você tem uma quantidade monstruosa de ilhas que vão aparecer no Pacífico, né? Então, a navegação não é essa navegação, né, recente, que os caras tinham que navegar milhares de quilômetros para chegar numa outra ilha, né? Na verdade, tinham ter várias ilhas no meio do caminho, né? Então, não é impossível também. Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta. Basicamente é isso, né? Outro ponto importante, não só foram por vários locais, como é plenamente possível que tenha havido entradas não que foram mal sucedidas, ou seja, que houve extinção, tá? A gente tem essa ideia, né, de que como os humanos tomaram conta do mundo e somos quase 8 bilhões de habitantes, né? A gente tem a ideia de que nós somos uma super espécie, né? Que nós chegamos, a gente arrebenta, e a gente toma conta de tudo. Pessoal, isso é uma falsa ideia, né? A genética diz que a gente quase se extinguiu há 120 mil anos atrás, né? Nossa espécie quase desapareceu. Então, assim, o fato de eu estar aqui falando para vocês estarem me ouvindo, é quase que uma contingência histórica, tá? Podia não ter acontecido. Então, assim, se entra um grupo muito pequeno e perde o contato por algum motivo, se eles se espalham demais e passam alguns anos sem se encontrar por algum motivo, né? Ou se começa a haver muito casamento consanguíneo, essa população desaparece, ela se extingue mesmo, como qualquer outra população, como qualquer outro animal. Entra em extinção. E como a gente já carrega esse probleminha aí da quase extinção de 120 mil anos atrás, nosso DNA é muito semelhante, né? Então, qualquer população que comece a ter muito casamento consanguíneo já começa a ter altos problemas genéticos muito fortes. Diferentemente dos ratos, por exemplo. Os ratos podem cruzar os parentes entre si, pai com filha, mãe com filho, que não acontece nada. Mas para a gente isso é fatal, né? Então, eu acho também possível que tenha havido extinções, né? E, portanto, a gente tem um probleminha com o DNA. Tá? O DNA não vai dar conta de explicar tudo o que aconteceu. É isso. Excelente. Professor, mais uma pergunta aqui da sua palestra, essa bem objetiva. Se apresenta um quadro com uma compilação de datações em abrigo de Lagoa Santa. E a gente vê que existe uma série de datas que está em torno de 8 mil e 10 mil. Depois tem esse ato, que é o tema, né? Depois vem algumas datas por volta de 4 mil, um segundo hiato, aí vem umas datas por volta de 1.000, 1.200, que eu já acredito que são grupos ceramistas, não sei. A minha pergunta é, qual que é a sua explicação para esse segundo hiato, já que o primeiro eu vi como muito bem explicado. Para esse segundo hiato entre 4 mil e 1.000, que existe uma redução da população, uma depopulação aqui, e se existem dados paleoambientais semelhantes a esse primeiro hiato para justificar esse segundo entre 4 mil e 1.000. A gente tem no Holoceno, né? Então, para os ouvintes aí, né? O Holoceno seriam os últimos 12 mil anos, né? A gente tem, nesse período, de maneira geral, um clima muito estável, né, e mais quente, relativamente mais tranquilo, comparado com o Pleistoceno, que era uma bagunça climática, né? Especialmente o final do Pleistoceno, que era uma bagunça climática. Você vê os gráficos de variação climática, é um negócio assim maluco. Porém, uma vez estabelecida essa relativa calmaria,
houve vários eventos de mudança climática rápida, né? Que o pessoal chama para os íntimos, MRC, né? Esses eventos de MRC, eles são vários, tá? Então a gente tem um que começa justamente quando o pessoal sai, que é o que eles chamam de evento 8.2 Ka, né? Que seria 8.200 anos, né? Esse evento 8.2, ele bate direitinho com a saída do pessoal, né? Com o início do primeiro hiato, né? E depois, assim, exatamente o que acontece depois do 8.2 fica um pouco difícil de discernir, porque a maior parte dos dados que a gente tem são de pólen. E aí tem uma coisa interessante, o pólen, ele é uma ferramenta maravilhosa, né? E ele é super importante, mas ele tem um probleminha. Ele não consegue dar conta de perceber mudanças climáticas muito rápidas, da ordem de décadas ou de anos, né? Ele só consegue te dar um padrão, né? Então, se você tem variações muito rápidas, que são fatais, fatais não dizer, mas são super problemáticas para os humanos, por exemplo, né? Isso não aparece muito no pólen. Então, assim, o que eu imagino é que tenha havido entre o 8.2 e esse 4, pode ter havido uma conjugação, né, de excessiva variação climática, mas também que as pessoas, assim, encontraram um lugar e lá ficaram também, né? Até que alguém decidiu, né, o grupo decidiu assim, olha, aquele lugar que a gente conhece bem lá, que a gente está dentro do nosso território, vamos voltar para lá. Por quê? Porque pode ser que o lugar que eles estavam tenha entrado num evento de MRC. É uma possibilidade. Então, assim, eu vejo o primeiro hiato, ele ainda cobre o que a gente chama de tradição lagoa-santense, tá? Que seriam os paleoíndios, se bem que daí eles já entram no Oceano Médio e tecnicamente não são mais paleoíndios, né? Tem esse problema de nomenclatura, né? Mas vamos chamar de os lagoa-santenses, vamos dar um nome para eles, tá? Então, esse pessoal volta em 4.200, até 3.800 radiocarbônico, uma coisa assim. A gente tem um artigo sobre isso. Depois, se alguém tiver interesse, procura lá. Chama Long Term Cultural Stability, etc. e tal. E se alguém tiver interesse, é só entrar em contato que eu passo a referência. Então, a gente tem um artigo sobre isso. É super contraintuitivo, né? Por quê? Porque isso implica em mais de 8.000 anos de estabilidade cultural. Implica na manutenção de uma cultura por 8.000 anos, né? E isso não é só o lítico, né? Isso é os artefatos ósseos também, isso também é a própria acumulação de cinzas nos abrigos, que é antropogênica, né? Então tem uma série de evidências que sugerem que é o mesmo grupo cultural. Não vamos falar de etnia, mas é o mesmo grupo cultural, né? Pessoas que tinham a mesma cultura, vamos dizer assim. O que acontece depois na saída, no segundo hiato, você tem, de novo, mudança climática rápida por volta de 3.000 e pouco, né, que pode ter redundado nessa saída. Na verdade verdadeira, existe a volta de uma população caçadora-coletora que não está naquele gráfico, porque aquele gráfico era dos abrigos, tá? Tem a volta de uma população caçadora-coletora por volta de 2.000, que é o sítio que a gente chamou de Lund. O sítio Lund fica na boca da Gruta do Sumidouro. Na boca, do lado de fora. Então o Lund encontrou os 30 caras lá dentro, né? Que foi o que o Beethoven contou para vocês agora há pouco. E o sítio Lund é um sítio do lado de fora. E a gente estava crente que o sítio Lund era o sítio paleoíndio, que era do próprio mesmo pessoal, né? E eles moravam ali na boca e jogavam os mortos para dentro da gruta. Não. O sítio Lund tem 2.000 anos. Tá? É um sítio lítico, né? Então tem um hiato aí de mil e poucos anos, tá? Que
talvez tenha a ver com essas mudanças climáticas rápidas. Mas, novamente, não é mais o pessoal de Lagoa Santa. O Sítio Lund é um pessoal lascando pedra que lasca totalmente diferente do pessoal dos paleoíndios lagoasantenses. É outro pessoal. Então é muito bacana, né? Vocês veem que a arqueologia de Lagoa Santa ela coloca um monte de problemas, ela é super rica, né? E basicamente é isso. Então você tem esse pessoal de Lagoa Santa, eles meio que evaporam, entre aspas, a gente não sabe o que acontece com eles. Tá? Pode ser que eles vão dar origem aos botocudos. Né? É uma possibilidade. Professor, você tangenciou um tema que é muito impressionante para nós arqueólogos, né? Se a população de Lagoa Santa, que estava aqui com 8.000 anos, ela teria migrado para o norte de Minas, dar esse ato aqui, depois ela retornaria para Lagoa Santa, com a mesma tecnologia lítica, pensar numa continuidade tecnológica e cultural de pelo menos 6.000 anos, para a arqueologia, é uma coisa muito impressionante. A gente não sabe de grupos ceramistas, nem Império Romano, Mogol, nenhum que teve essa duração. Queria que você fizesse um breve comentário sobre isso. E eu vou juntar numa pergunta que foge completamente ao seu tema, que foi eu que fiz. Ela é meio capciosa, mas é uma pergunta que o mundo está se perguntando hoje e tem muita desinformação. E eu entendo que você entende do paleoclima. Na verdade, eu entendo que você fez até meta-pesquisas sobre o paleoclima, analisando várias outras pesquisas, como tem ali no mapa do paleoclima. Então, a minha pergunta é, considerando esses conhecimentos seus, qual a sua opinião sobre o aquecimento global? Ele ocorre por fatores naturais, antrópicos, é uma combinação de ambos? E, nesse sentido, se existem ciclos climáticos, a gente teve uma glaciação há cerca de 15, 18.000 anos atrás, e tivemos um óptimo climático, não sei se é o seu termo, mas um hipstermal, um momento de calor há 5.000 anos, nesse sentido a gente não estaria voltando para um momento frio? Ou seja, para resumir, qual que é a sua opinião sobre isso? Se é uma preocupação grave, se o homem está interferindo, se há alarmismo, o que você pensa nisso com base na sua experiência e nas suas pesquisas? Tá, então vou começar então pela pergunta da continuidade cultural. Eu acho que esse é o papel da arqueologia, né? A arqueologia ela tem esse papel de mostrar coisas que são absolutamente contraintuitivas e que não estão registradas em lugar nenhum, muito menos nos relatos etnográficos, né? Se não fosse assim, né, a gente nem precisava de arqueologia, a gente só, né, estudava antropologia e via os relatos etnográficos e já saberia como é que a humanidade funciona, né? A questão dessa grande estabilidade cultural, ela é visível no registro arqueológico se você recua bastante no tempo, né? Se você pega, por exemplo, as chamadas culturas do Paleolítico Superior da Europa, elas duram aí 10, 12 mil anos, né? Que coincidência, né? São caçadores, né? Caçadores-coletores, né? Então, talvez não tenha muita coincidência nisso, tá? Eu acho que essa questão da mudança cultural, ela é potencializada com o aumento de pessoas interagindo, né? Com o aumento de pessoas bruto, né? Quanto mais gente, mais troca de informação você tem, esse é um dos primeiros pontos. E segundo, com o aumento da interação cultural entre esses diferentes grupos. Então, não é só mais gente, é mais gente interagindo. Essas duas coisas fazem com que exista uma taxa de mudança cultural maior. Então, isso é um modelo teórico, né? Esse é o modelo que eu acredito, né? O pessoal roda... Como é que você testa isso? Bom, você só consegue testar isso rodando simulações. Basicamente rodando simulações, né? Então, quando você roda simulações computacionais, aparece esse padrão. Então, o que a princípio para a gente é totalmente contraintuitivo, mas por que é contraintuitivo? Porque a gente tende a usar a nossa sociedade como baliza, para começar, né?
como todo ano sai um iPhone novo, a gente acha que isso é natural da humanidade, né? Quer ficar, né, atrás de novidade o tempo inteiro. Não, pessoal. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar, né, muito clara, né? A nossa sociedade, ela é peculiar no sentido que ela gera essa variação toda porque existe um mecanismo de retroalimentador. Quanto mais variação você gera, mais você é recompensado. Né? Isso em termos do quê? Econômicos. Né? Então, você tem todo um feedback, né? Uma retroalimentação que faz com que tenha que haver inovação constante. Né? E o que a gente percebe no registro arqueológico? Que está longe de ser uma característica inerentemente humana. Essa é uma questão eminentemente social. Tá? Não vejo no registro arqueológico que os seres humanos são extremamente inovadores, estão o tempo inteiro atrás de novidade. Né? E se a gente pensar bem, a gente, enquanto espécie, realmente não é tão atrás, a gente não é tão afim de novidade o tempo inteiro. Né? A gente é afim de novidade tecnológica. Né? Mas do ponto de vista mental, nós somos extremamente conservadores. Né? Para o bem ou para o mal, né? E vocês sabem ao que me refiro. Né? Então, eu acho que se você pega uma sociedade onde você tem a recompensa baseada não na inovação, mas baseada na manutenção da tradição, você pode ter um resultado desse. Detalhe, não é só Lagoa Santa, a gente está vendo a mesma coisa para a chamada tradição Umbu. Né? A gente pegou 4.000 anos de estabilidade lá no Rio Grande do Sul, num único sítio, num abrigo rochoso chamado Garibaldino. A gente também tem esse artigo publicado. Né? Então, o que parecia ser uma coisa do outro mundo, assim, que obviamente quando a gente começou a trabalhar com isso, né, e fazer análises estatísticas sobre esses materiais todos, a gente achou que a gente ia ver variação. Né? Essa que é a verdade. Né? A ideia é que a gente ia encontrar variação ao longo do tempo. Né? E, por um lado, a nossa cara caiu no chão, porque a gente não viu variação nenhuma, e, por outro, a gente descobriu um filão, né? Uma coisa maravilhosa, que é essa persistência cultural, que agora é uma das coisas que eu acho mais fascinantes no registro arqueológico. Eu estou absolutamente fascinado com essa questão da estabilidade, porque ela está se apresentando em várias situações. Então, na tradição Itaparica também, né, a gente pretende escrever um artigo, também acontece isso. Então, não tem a ver com a Lagoa Santa, a tradição Lagoa Santa é muito tradicional, na verdade. São vários grupos de caçadores-coletores holocênicos extremamente tradicionais. Né? Segunda questão, vamos lá. Com relação ao aquecimento global, com efeito, né, houve variações no Holoceno, e no Holoceno médio a gente tem esse ípice termal, que é esse aumento de temperatura até superior ao atual. Né? O nível do mar subiu, em alguns lugares, 5 metros acima do atual. Mas o pessoal que realmente entende disso, né, que faz parte do IPCC, né, do Painel Internacional de Mudanças Globais, é um número enorme de pesquisadores, né? E os caras rodando altas estatísticas e com uma quantidade de dados monstruosa. E esse pessoal chegou à conclusão, né, de que a contribuição humana é predominante, né, ou dá conta de explicar 90x%, né, do padrão. Então, assim, eu vou pela ciência. Né? Eu vou pela ciência. É muito pesquisador falando isso. Aí sempre tem o pessoal que vê, não, piriri, mas isso aqui. Tá bom, pessoal, vamos raciocinar. Quem detém a grana? Quem tem dinheiro? As petrolíferas, não é? São eles que têm dinheiro. Então, assim, vocês acham que se fosse alguma coisa inventada, que as pessoas estavam inventando, eles iam inventar contra as petrolíferas ou inventar a favor das petrolíferas? Né? Assim, é uma pergunta básica, assim, né?
Eu acho que só de levar em consideração que quem detém o dinheiro é quem não tem interesse nesse cenário, e do outro lado, quem está insistindo que esse é um cenário perigoso, que a gente vai ter problemas, etc. É um pessoal que não está sendo bancado pelo extrato mais poderoso do planeta, aí a pessoa decide em quem ela acredita. Acho que é por aí, entendeu? Né? Exatamente. Professor, acho que nós estamos até chegando no final. Tem... E eu vou fazer uma última pergunta aqui, da Tânia Porto, que é, nos estudos sobre o Holoceno Médio, você encontrou algum trabalho em que foram utilizados programas de simulação de paleoclimas que permitem observar não só a variação climática, mas também a variação vegetacional? Tem vários trabalhos. E vocês notem que o meu artigo já tem 15 anos, né? Depois disso saiu uma quantidade monstruosa de trabalhos. E como eu falei no vídeo, eu espero que a gente publique isso logo, mas está dando um trabalho monstruoso, porque a gente quer fazer uma compilação de idades arqueológicas, né? E, inclusive, deixar isso publicado, para todo mundo poder usar depois, uma grande tabela Excel, né? Com tudo isso disponível. Mas, assim, com relação a paleoambiente, sim, tá, tem muita coisa disponível, muita simulação, muita reconstituição vegetal, né? A única coisa que as pessoas interessadas nesse tema, elas têm que estar sempre atentas para as diferentes resoluções e para os potenciais e limites de cada método de reconstituição paleoambiental. Às vezes eles não batem, né? E eles não batem porque os métodos eles têm resoluções diferentes, tá? Então, só tem que tomar cuidado com esses detalhes, né? Às vezes, pólen de gramínea, a pessoa pode interpretar como sendo seco, mas na verdade é uma gramínea que nasce na beira da água. Tem uma série de pegadinhas, tá? Essa questão que eu falei da variabilidade climática muito rápida, ela não é detectada no pólen, mas ela é detectada nos isótopos de oxigênio das estalagmites, das cavernas. Então, só que caverna não tem em todo lugar, tem lugar que não tem caverna, então você não consegue os isótopos, e assim vai, né? Mas tem muita coisa. Você vai fazer mais uma pergunta? Sim, chegou uma questão do Rogério Tavares, o Astolfo, pra gente, e ele coloca o seguinte, né? O Sumidouro trouxe informações e aprendizados importantes. Astolfo, você poderia contextualizar isso um pouco? Astolfo, e acho que também pelo adiantado da hora, né? Acho que essa questão encerra, né? E aí, né, fica aberto para ti, se você quiser colocar algo que a gente não tocou e que você acha pertinente, né, ou algo que você considere, né, que deva ser levantado, né, você fica à vontade, cara, para conduzir a coisa da melhor forma possível. Né? Mas então tem essa questão do Rogério. Né? O Sumidouro trouxe informações e aprendizados importantes. Você poderia contextualizar isso? Essa é a questão que ele coloca, o Rogério Tavares. Então, Rogério, bom, contextualizar, não entendi bem, porque eu acho que o Beethoven contextualizou super bem, né, o Sumidouro. Eu não sei se você quer que eu fale do sítio para fora do Sumidouro. A pergunta eu não entendi muito bem, assim. Acho que o contexto que o Beethoven passou é isso, o Beethoven passou, mas tem o sítio Sumidouro, que é um outro sítio que está do lado de fora, e tem esse sítio Lund, que é um terceiro sítio, mas eu não entendi bem a pergunta, para ser sincero, assim, o que eu posso contextualizar mais, assim. Mas é isso. Então, professor. Eu peço desculpas aí, demorei para entrar, eu estava esperando, fiquei lá uns 12, 15 minutos esperando, achei que o convite ia aparecer. Peço desculpas a todos aí que ficamos todos um esperando o outro. Professor, então, eu queria, em nome da equipe de organizadores e principalmente em nome da Rosângela, toma a liberdade aqui em agradecer em nome da Prefeitura e também dos moradores de Lagoa Santa e da região, porque as informações que você passa são muito relevantes
para quem quer entender a história de longa duração daqui. Agradecer tanto por sua palestra, pela live, com conteúdo espetacular, né? E peço que quem esteja aguarde poucos minutos que a gente vai encerrar essa live e vai reabrir com a live do Andrei, falando sobre pinturas rupestres aqui da região. E muito obrigado. Olha, agradeço muito a todos, muito obrigado pela oportunidade e um abraço para o Andrei também. Espero que no ano que vem a gente consiga estar todos aí de corpo presente. Muito obrigado a todos, viu? Qualquer coisa também pode escrever e-mail para mim, eu deixei lá no vídeo, né? Tem o meu e-mail, para quem tiver alguma dúvida a mais, fiquem à vontade. Muito obrigado. Perfeito.